Próximo exemplo. Uma operadora de celular oferece o seguinte plano no sistema pós-pago. Valor fixo de R$ 80 por mês por até 100 minutos de ligações locais. Caso o cliente exceda esse tempo, o custo de cada minuto adicional é de R$ 1,20. Então tá, vamos entender nosso problema. Existe uma operadora que oferece o seguinte plano aos seus clientes. R$ 80 para até 100 minutos. Para até 100 minutos. Então, se você falar 50 minutos, você vai pagar R$ 80. Se você falar 70 minutos, você vai pagar R$ 80. Se você falar 100 minutos, você vai pagar R$ 80. Se você não falar minuto nenhum, você vai pagar R$ 80, tá? Bom, e aí, caso você fale mais de 100 minutos, para cada minuto que ultrapassar os 100 minutos, você vai pagar R$ 1,20, tá bom? Essa é a situação do problema. Muito bem. Aí no item A está perguntando o seguinte: qual é o preço da conta de celular de quem falar 75 minutos em ligações locais em um mês? E de quem falar o dobro? Muito bem, então tá. Ele quer que a gente determine aí no item A o preço da conta se você falar 75 minutos. Que eu vou chamar assim, ó, de P de 75. P de 75 é o preço da conta, o valor da conta, se você falar 75 minutos. Conforme o enunciado do problema, se você falar até 100 minutos, o valor da conta é R$ 80. Como você está falando de 75 minutos, o valor da conta é R$ 80. R$ 80. Pronto, isso aqui já é a primeira parte do item A. Aí está te questionando também, e se você falar o dobro? Se você falar o dobro, qual vai ser o preço da conta, o valor pago, se você falar 150 minutos? 150 minutos. Então, devagarzinho para você entender. Olha só. Pelos 100 primeiros minutos de ligação, você vai pagar R$ 80. É fixo e vale R$ 80. Então, aqui vai ficar 80 mais. Agora, a gente deve apurar quanto você vai pagar pelos 50 minutos finais. Pelos 50 minutos finais, cada minuto, melhor dizendo, além dos 100, é cobrada a taxa de R$ 1,20. Portanto, pelos 50 minutos finais, você vai pagar 50 vezes R$ 1,20. Mais 50 vezes R$ 1,20. Dessa forma, você obtém 80. 50 vezes R$ 1,20 dá 60. E 80 mais 60, R$ 140. R$ 140. É o valor da conta, é o preço pago se você falar 150 minutos. Pronto, isso aí já é o item A. Item B. Qual é a lei da função que relaciona o valor da conta mensal Y e o número de minutos de ligações locais X? Então, no item B, pessoal, o que ele está pedindo para a gente fazer aí no item B? Para a gente obter uma expressão P de X, ele quer que a gente obtenha uma expressão P de X, Y ou P de X, F de X, é a mesma coisa, tá? Uma expressão P de X, tal que P de X é o valor da conta se você falar X minutos. Valor da conta quando se fala X minutos, tá? Então, esse P de X, o valor da conta, vai ser constante e igual a 80 se o número de minutos X falado variar de 0 a 100. Então, você coloca assim, ó, P de X é igual a 80 se 0 menor ou igual a X, que é menor ou igual a 100. Pronto, essa aqui já é a primeira sentença da nossa função. Eu tenho agora que obter a segunda sentença da nossa função, né? Que é o P de X quando o X for maior do que 100. Vamos especular alguma coisa aqui, pessoal? Olha só. Como é que a gente obteve aqui em cima o P de 150? O P de 150. No fundo, o que eu fiz? Eu peguei o 80 e somei com 50 vezes 1,20. Esse 50 eu posso escrever 150 menos 100. 150 menos 100 vezes 1,20. Posso escrever os 50 como 150 menos 100? Sim. Convém escrever assim? Sim, porque aí vai aparecer aqui o número que está aparecendo aqui, para a gente tentar associar, né, esses dois números. Bom, um outro exemplo. Suponha que você fale 300 minutos. Você falou 300 minutos em um mês. Quanto é que você vai pagar? Pelos primeiros 100 minutos, você vai pagar R$ 80. Pelos primeiros 100 minutos. Agora, pelos 200 minutos finais, você vai pagar R$ 1,20 por minuto. Ou seja, você vai pagar 200 vezes R$ 1,20. Como é que eu vou escrever esse 200? Esse 200 eu vou escrever assim, ó, 300 menos 100 vezes 1,20. E aí eu tenho certeza que você já entendeu o que está acontecendo. Qualquer que seja o P de X para X maior do que 100, a gente, para obter o P de X para X maior que 100, a gente tem que resolver uma soma, né? A gente tem aqui uma soma de duas parcelas.
A primeira parcela sempre é 80, a segunda parcela é um produto de dois números, tal que o segundo número é 1,20, e aqui dentro do parênteses aparece quem? O número que está aqui, tá vendo? Menos 100. O número que está aqui, tá vendo? Menos 100. Dessa forma, eu tenho certeza que você já entendeu que o P de X vai ser quem? 80 mais o que aparece aqui? O número que aparece aqui, que no caso é o X, menos 100. Vezes 1,20. Pronto. Vamos melhorar um pouquinho isso aqui? Bom, 80, aqui a gente faz distributiva, x vezes 1,20 é 1,20x, ou seja, 1,2x. E menos 100 vezes 1,2, isso vai dar menos 120. Então, o P de x vai ser 1,2x, 80 menos 120, menos 40. Pronto. Então, volta para cá. P de x é 1,2x menos 40, se acontecer o quê? Se o x for maior do que 100. Tá aí, ó. O P de x é uma função definida por duas sentenças, que é o que a gente está estudando, né? Funções definidas por mais de uma sentença. Tá aí. Muito bem. Esse é o item B. Bom, e agora o item C. Faça o gráfico da função do item anterior. Tá? O gráfico da função do item anterior. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o eixo X. Aqui o eixo Y. Pronto. E agora a gente procede como a gente fez nos exercícios anteriores, né, de construção de gráfico. Bom, a primeira sentença aqui dessa função é P de x igual a 80. P de x igual a 80 é uma função constante. E uma função constante tem por gráfico uma reta horizontal. Então, a primeira parte do gráfico vai ser uma reta horizontal com x variando de 0 a 100. Então, aqui está o 0, 0 é origem, 0 é origem. Vamos colocar o 100 mais ou menos aqui, olha, o 100 mais ou menos aqui. E o 80 mais ou menos aqui, Pronto, então eu sei que nesse intervalo de 0 a 100, a função é constante e vale 80. Aqui, Pronto, já é a primeira parte do gráfico. Agora, pessoal, eu devo pensar na segunda parte do gráfico, que tem a seguinte lei de associação, P de x igual a 1,2x menos 40. O gráfico dessa função, pessoal, da função 1,2x menos 40, vai ser uma reta. Bom, o que eu preciso para determinar uma reta? 2 pontos, né? Se eu conheço 2 pontos por onde a reta passa, eu consigo determinar essa reta, né? Basta traçar a reta que passa por esses 2 pontos. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nessa lei de associação, e vou substituir o x por 100. Mas, professor, olha só, o 100 não posso substituir o x por 100 porque o 100 faz parte da sentença de cima. Você tem toda a razão. Mas se a gente substituir o x aqui por 100, a gente determina o ponto de partida dessa reta, o ponto de partida do gráfico relativo a essa sentença. E aí, naquele ponto de partida, a gente deixa uma bolinha aberta. Essa é a ideia, tá bom? Então, quando você substituir o x aqui por 100, você vai obter 1,2 vezes 100, vai dar 120. 120 menos 40 vai dar 80. Então, pessoal, olha só. Para essa parte aqui do gráfico, eu tenho o ponto de coordenada 100 e 80. Exatamente esse pontinho. Que iria ficar uma bolinha aberta, conforme eu discuti aqui com vocês. Mas eu já tenho uma bolinha fechada aqui, porque esse ponto 100 e 80 faz parte do gráfico de cima. Então, eu vou ter um contínuo aqui nesse gráfico. Ele vai partir daqui e eu vou ter um contínuo, tá bom? Bom, agora vamos pegar um outro valor, por exemplo, x igual a 200. Vou colocar aqui x igual a 200. Acho que as contas aqui vão ficar mais fáceis. Poderia ser qualquer valor aqui, tá, pessoal? Tá, vamos pegar aqui o 150. x igual a 150. Se x for 150, quanto é que vai valer o P de x? 1,2 vezes 150 vai dar 180. 180 menos 40 vai dar 140. Então, aqui o ponto 150... E o 140, vamos colocar aqui mais ou menos. Pronto, traçou aqui. Pronto, aqui está o gráfico do item B. Esse valor 150, pessoal, foi eu que escolhi. Você poderia escolher 50, ou melhor dizendo, 200, 300, o que você quiser, desde que seja maior do que 100. Próximo exemplo. O consumo mensal de água nas residências de uma pequena cidade é cobrado como se descreve a seguir. Para um consumo mensal de até 10 metros cúbicos, o preço fixo é igual a R$20.
Para um consumo superior, o preço é de R$ 20,00, acrescido de R$ 4,00 por metro cúbico consumido acima dos 10 metros cúbicos. Considere C de X a função que associa o gasto mensal com o consumo X de metros cúbicos de água. No item A, esboce o gráfico da função C de X no plano cartesiano para X de 0 a 30. Então vamos entender o problema, pessoal? Como é calculada a conta de água aí nessa cidade? Da seguinte forma, olha só. Se você consumir até 10 metros cúbicos, o valor da conta é R$ 20,00. Então, por exemplo, consumiu 10 metros cúbicos, quanto você vai pagar? R$ 20,00. Consumiu 5 metros cúbicos, quanto você vai pagar? R$ 20,00. Não consumiu nada, quanto você vai pagar? R$ 20,00. Tudo bem? Agora, se você consumir mais de 10 metros cúbicos, para cada metro cúbico que ultrapassar esses 10, você vai pagar R$ 4,00. Então, por exemplo, você consumiu 12 metros cúbicos. Para esses 2 metros cúbicos que ultrapassaram os 10, você paga R$ 4,00 por metro cúbico. Tudo bem? Essa é a situação do problema. Bom, aí no item A ele está pedindo para a gente esboçar o gráfico da função C de X, né? Bom, a primeira providência, então, é a gente obter a expressão de C de X, né? C de X. C de X aqui para a gente é o valor da conta, né? O valor da conta. Então tá. Então, o C de X, o valor da conta vai ser constante e igual a 20, se esse X, ou seja, se a quantidade de metros cúbicos consumido variar de 0 a 10. Então você coloca assim, ó, C de X vai ser 20 se acontecer o seguinte, se 0 menor ou igual a X, que é menor ou igual a 10. Pronto. Então, se você consumir até 10 metros cúbicos, você paga R$ 20,00. Agora, qual vai ser a lei de associação de C de X se X for maior do que 10? Vamos especular? Vamos especular? Então, vamos supor que você consumiu 12 metros cúbicos. 12 metros cúbicos. Quanto você vai pagar? Olha só, devagarzinho para você entender. Pelos primeiros 10 metros cúbicos, você vai pagar o valor fixo de R$ 20,00. R$ 20,00. Agora, quanto você vai pagar pelos 2 metros cúbicos finais? Você vai pagar R$ 4,00 por metro cúbico. Então, você vai pagar 2 vezes 4, não é verdade? Pelos 2 metros cúbicos finais, você vai pagar 2 vezes 4. Só que esse 2, eu vou escrever 12 menos 10. E aqui, vezes 4. Mas, professor, por que está escrevendo 2 como sendo 12 menos 10? Para a gente relacionar o número daqui com o número daqui. Tudo bem? Mais um exemplo. Suponha que agora você tenha consumido 15 metros cúbicos. 15 metros cúbicos. Quanto você vai pagar, pessoal? Mesma linha de raciocínio, mesma linha de raciocínio. Pelos 10 metros cúbicos iniciais, você vai pagar um valor constante de R$ 20,00. R$ 20,00. Agora, quanto você vai pagar pelos 5 metros cúbicos finais? Para cada metro cúbico, além dos 10 metros cúbicos, você paga R$ 4,00. Então, por esses 5 metros cúbicos finais, por eles você vai pagar 5 vezes 4. Isso? Bom, mas como é que eu vou escrever esse 5? Eu vou escrever assim, ó, 15 menos 10. 15 menos 10 é 5, não é verdade? Vezes 4 aqui. Por que convém a gente escrever assim? Para a gente relacionar o número que aparece aqui com o número que aparece aqui. E aí eu tenho certeza que você já entendeu o que está acontecendo aqui, né? Qual vai ser o C de X? O C de X. O que a gente observa? Qualquer que seja o X maior do que 10, o C de X é uma soma de 2 parcelas, tá vendo? Uma soma de 2 parcelas. Tal que a primeira parcela é 20. Então, vou colocar aqui o 20. A segunda parcela, pessoal, a segunda parcela é um produto de 2 números. O segundo número sempre é 4. Então, aqui você coloca um 4. Aqui dentro do parênteses aparece quem? O número que aparece aqui menos 10, tá vendo? 12 menos 10. O número que aparece aqui menos 10, 15 menos 10. O número que aparece aqui é x menos 10. Pronto, aqui está a lei de associação, o C de x para x maior do que 10. Vamos melhorar um pouquinho? Aqui vai ficar 20. Aqui eu vou fazer distributiva, x vezes 4 dá 4x. E menos 10 vezes 4, menos 40. Menos 40. Portanto, o C de x vai ser o quê? 4x, 20 menos 40, menos 20. Volta para cá. C de x, então, vai ser igual a 4x menos 20 se o x for maior do que 40, não, maior do que 10, né? Aqui, né? Se x for maior do que 10. Pronto, tá aqui. A lei de associação de C de x vai ser igual a 20 se o x variar de 0 a 10 e 4x menos 20 se x for maior do que 10. Pronto. Agora, de posse da lei de associação, eu consigo esboçar o gráfico, né? Agora, a parte
seguinte é esboçar o gráfico para x variando de 0 a 30. Então vamos colocar aqui o eixo x. Muito bem, aqui o eixo y. Vamos supor aqui 10, aqui 20 e aqui 30. Eu quero só de 0 a 30, tá? X, Y. Muito bem. Então, o que a gente observa? Que o consumo vai ser 20 se o x variar de 0 a 10. Então, aqui está o 20, olha. Pronto, essa é a primeira parte do gráfico. Tá? Bom, para a outra parte do gráfico, ou seja, para c de x igual a 4x menos 20, eu vou marcar no plano cartesiano 2 pontos. Eu marco 2 pontos e traço a reta. Aquela reta, parte dessa reta é o gráfico dessa função c de x igual a 4x menos 20 para x maior do que 10. O que eu vou fazer aqui, pessoal, é substituir aqui nessa sentença o x por 10. Mas, professor, não posso substituir o x por 10, porque 10 faz parte da sentença de cima. Você tem toda a razão. Mas aí, a gente substituindo o x por 10, a gente marca o ponto aqui no plano cartesiano e deixa uma bolinha aberta. E aí é bom que a gente sabe o ponto de partida da semi-reta que vai ser o gráfico dessa função. Tudo bem? Então, se x for 10, vai ficar assim, ó, 4 vezes 10 dá 40. 40 menos 20 dá 20. Então, vai coincidir aqui, né? O ponto de partida dessa função é o ponto final dessa função aqui, né? Então, ele parte daqui e aqui a gente vai ter um contínuo como no exercício anterior. Muito bem. E agora a gente escolhe um outro ponto, por exemplo, vamos pegar o 30 logo, olha. Se x for 30, o que a gente vai obter? 4 vezes 30, 120. 120 menos 20 vai dar 100. Então, ó, 30 e 100, né? 30 e 100. Pronto. Aí, na verdade, no fundo, ele está pedindo para a gente considerar apenas o intervalo de 10 a 30. Mas a lei de associação aqui é válida para todo x maior do que 10, essa aqui, tá, pessoal? Essa segunda sentença aqui. Então, fica assim. Pronto, acabou. E agora o item B, para um consumo mensal de 4 metros cúbicos de água, qual é o preço efetivamente pago por metro cúbico? E para um consumo mensal de 25 metros cúbicos. Então tá, pessoal, o item B, ele está pedindo para a gente determinar o preço do metro cúbico de água se você consumir 4 metros cúbicos e o preço do metro cúbico de água se você consumir 25 metros cúbicos. Bom, qual é o custo, qual é o valor da conta se você consumir 4 metros cúbicos de água? De acordo com a lei de associação, o C de 4 vai dar 20, né? Então, o valor da conta, se você consome 4 metros cúbicos de água, é R$20. Em vista disso, qual vai ser o preço P do metro cúbico? O que eu devo fazer? Pegar o valor pago, que é 20, e dividir por 4. 20 dividido por 4 dá 5. R$5. Então, olha só, pessoal, olha só. Se você consome 4 metros cúbicos de água, o preço do metro cúbico de água sai a R$5. Tudo bem? Bom, que mais? Ele quer que a gente determine também o preço do metro cúbico de água se você consome 25 metros cúbicos. Primeira providência é calcular o valor da conta se você consome 25 metros cúbicos. Bom, eu devo determinar o C de 25. Como 25 é maior do que 10, você vai usar essa lei de associação, tá? 4 vezes 25 vai dar 100. 100 menos 20, 80. Então, o valor da conta de água, se você consome 25 metros cúbicos, é R$80. Em vista disso, qual vai ser o preço do metro cúbico? O preço do metro cúbico vai ser 80, que é o valor pago, né, pelos 25 metros cúbicos, dividido por 25. 80 dividido por 25. E 80 dividido por 25 dá R$3,2. R$3,2. Olha só, interessante, né? Se você consome 4 metros cúbicos de água, o valor do metro cúbico é R$5. Agora, se você consome 25 metros cúbicos de água, o valor do metro cúbico é R$3,2. Tudo bem? Mais um exemplo. 3 empresas A, B e C comercializam o mesmo produto e seus lucros diários LX em reais variam de acordo com o número de unidades diárias vendidas X, segundo as relações. Essas aqui, né? LA, LB e LC.
cujo gráfico é esse aqui. Bom, determine em que intervalo deve variar o número de unidades diárias vendidas para que o lucro da empresa B supere os lucros da empresa A e da empresa C. Então tá, pessoal, qual é o contexto do problema? Existem 3 empresas, A, B e C, tal que o lucro da empresa A é dada por essa função, ó, LA de X é dada por essa função, o lucro da empresa B é dada por essa função, LB de X, e o lucro da empresa C é dada por essa função, LC de X, tá? Essa é a situação, cujos gráficos estão aqui. Tá? Os gráficos das funções LA, LB e LC são esses aqui. Bom, o que o problema quer que a gente faça? Ele quer que a gente determine um intervalo de variação de X para que o lucro da empresa B seja maior do que o lucro da empresa A e o lucro da empresa C. Tranquilo? Muito bem. Bom, a primeira providência aqui nesse problema, pessoal, é a gente vir aqui nesses gráficos e identificar qual gráfico representa LA de X, qual representa LB de X e qual representa LC de X. Olha só, essa parábola aqui, pessoal, essa parábola aqui é o gráfico da função LA de X, porque a função LA de X é uma função do segundo grau, tá? Então, esse aqui, olha, eu tenho o LA de X. Muito bem. Bom, essa reta aqui, olha, essa reta aqui é a função que representa, é o gráfico da função LB de X. Então, aqui é o LB de X. LB de X. E a outra, né, definida por 2 sentenças, é o LC de X. LC de X. Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, o que o problema quer mesmo que a gente determine? Ele quer que a gente determine o intervalo de variação de X, tal que o lucro da empresa B seja maior que o lucro da empresa A e da empresa C. Isso, graficamente, pessoal, significa que o gráfico da empresa B, o LB está acima de LA e LC, graficamente falando. Se o lucro da empresa B é maior do que o lucro da empresa A e da empresa C, graficamente, o gráfico da empresa B está acima do gráfico da empresa A e da empresa C. E aí, não sei se você vai concordar comigo. Isso acontece aqui nesse intervalinho, olha, desse pontinho aqui, tá vendo? Daqui até aqui, olha, até aqui. É nesse intervalo aqui, pessoal, que a gente tem o gráfico de LB, tá vendo que essa reta está acima do gráfico de LA, que é a parábola, e em cima da reta do gráfico de LC, que é esse aqui, tudo bem? Então é nesse intervalo que a gente tem o lucro da empresa B maior do que o lucro da empresa A e o lucro da empresa C. Bom, como é que eu vou fazer para determinar esse X correspondente aqui? Assim, pessoal, ó, olha para esse pontinho aqui, olha para esse pontinho. Esse pontinho pertence a LB e a LC. Ele pertence a LB e a LC, tá vendo? Esse pontinho aqui. Bom, então para eu determinar suas coordenadas, basta resolver o sistema formado pelas equações de LB e LC. Então, a primeira continha que eu devo fazer é essa aqui, ó. LB de X igual a LC de X. Na verdade, corresponde a esse pontinho aqui. Bom, preciso determinar também as coordenadas desse ponto, né? As coordenadas desse ponto. Esse ponto pertence tanto a LA quanto a LB. Como é que eu vou determinar suas coordenadas? Resolvendo o sistema formado pelas essas duas equações, né? Então, vou resolver essa continha aqui, ó. LA de X igual a LB de X. Muito bem. Já vamos resolver a primeira? Vamos resolver a primeira? Então, a primeira é LB de X. Cadê o LB de X aqui? Ó? 10x mais 20. 10x mais 20 igual a LC de X. Aqui a gente tem um detalhezinho, porque o LC é uma função dada por 2 sentenças. Eu vou igualar 10x mais 20, eu vou igualar a 120 ou a 10x menos 30? Olha para o pontinho, pessoal. Esse ponto aqui está sobre a parte do gráfico de LC, que é uma função constante, né? Sobre a parte constante. Então, você vai igualar a 120. Tá? Então, ó, 10x mais 20 igual a 120. Significa 10x igual a 120 menos 20, 100. Portanto, o x vai ser 100 dividido por 10, que vai dar 10. Pronto. Quem é esse 10? Quem é esse 10? É a abscissa desse ponto, né? Aqui é o nosso 10. Pronto. Agora eu devo resolver a outra continha. LA de X igual a LB de X. Essa vai dar um trabalhinho a mais. Eu vou até apagar essas continhas aqui, tá? Para a gente ganhar um espaço. Eu devo fazer agora LA
LA de X igual a LB de X, né? LA de X igual a LB de X. Então, vamos lá. Quem é LA de X? É 10 nonos de X ao quadrado, menos 130 nonos de X, mais 580 nonos, né? 580 nonos. Isso tem que ser igual a LB de X, ou seja, tem que ser igual a 10x mais 20. 10x mais 20. Bom, aqui eu posso encarar isso tudo, juntar tudo numa única fração, porque todos os denominadores são iguais a 9. Então aqui eu posso escrever 10x ao quadrado menos 130x mais 580 sobre 9 igual a quem? Igual a 10x mais 20. 10x mais 20. Vamos multiplicar cruzado? Bom, esse numerador vezes 1 é o próprio numerador, ou seja, é 10x ao quadrado, menos 130x mais 580, igual, agora 9 vezes 10x é 90x, e 9 vezes 20, 180. Bom, tudo para o primeiro membro, porque vai formar uma equação de segundo grau, né? O que a gente vai obter aqui? 10x ao quadrado, já vou fazer meio que direto, olha só. Menos 130x menos 90x vai dar menos 220x. E aqui 580 menos 180, 400. Igual a zero. Bom, e agora eu vou simplificar tudo por 10, né? Não é obrigado a simplificar por 10, mas convém, porque aí a gente trabalha com números menores. Bom, simplificando tudo por 10, você vai obter x ao quadrado menos 22x mais 40 igual a zero. Obtive uma equação do segundo grau completa, pessoal, uma equação do segundo grau completa, que eu vou resolver via soma e produto. Porque resolver uma equação do segundo grau como essa, no fundo, você está procurando dois números cuja soma dá o B com sinal trocado. Então a soma tem que dar mais 22. E o produto tem que dar exatamente o valor de C, tem que dar 40. São quais? O 2 e o 20. Ah, professor, eu não sei resolver a equação do segundo grau através de soma e produto. Não tem problema. Use a receita de bolo chamada fórmula de Bhaskara que você vai chegar nesses valores aqui, sem problema nenhum. Tá? Mas eu achei dois valores, né? 2 e 20. E tinha que ser dois valores mesmo, porque LA de X e LB de X tem dois pontos em comum. Olha, o LA de X é a parábola. O LB de X é essa reta. Eu tenho esse ponto em comum, que é o que nos interessa, e esse aqui, tá? Esse ponto aqui vai ter abscissa 2 e esse aqui vai ter abscissa 20. E aí eu acho que a gente já consegue responder o problema, né? O intervalo de variação de X tal que o lucro da empresa B é maior do que o lucro da empresa A e o lucro da empresa C, é aquele intervalo de variação de X tal que o gráfico da empresa B, olha, está acima do gráfico da empresa A e da empresa C. É esse intervalinho aqui, olha, de 10 a 20. Tá? Bom, então a resposta ao nosso problema vai ser o quê? 10 menor do que x, que é menor do que 20. Essa aqui, olha, é a resposta ao nosso problema. Questão interessante, não é verdade?